Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca modelo EDC feita pelo André Klein, sendo que no vídeo de hoje, além de mostrar para vocês esse modelo que eu gostei muito, então uma faca com uma bainha em couro que eu achei muito bonita, é um modelo então feito com aço N690 e as talas em micarta, eu também quero comentar para vocês bastante então sobre o trabalho desse cuteleiro que é o André Klein. Como vocês podem ver ali na própria assinatura da lâmina, a gente tem Klein JS, sendo que esse JS, na verdade, aí significa Journeyman Smith. E isso, na verdade, aí é uma qualificação que a gente tem, então, dentro da ABS, que é a American Blade Society, que pouquíssimos cuteleiros, então, no Brasil têm, algo realmente de um renome, que é muito bacana ver cuteleiros que têm esse título já. E uma coisa que eu gostei muito do Klein, além, é claro, das facas, que eu sempre acho que tem um desenho muito bacana, então são linhas muito bonitas. O Klein, pelo que eu entendo, ele foi aluno então do Jonathan Franco e ele tem então uma série de modelos, uma série de linhas das facas que ele costuma produzir, mas essas que eles chamam de séries, então com facas como por exemplo essa aqui, são facas realmente pensadas mais em serem modelos para uso mesmo do que para coleção. A gente também tem uma série de facas do próprio Klein, por exemplo, que já são facas bem mais rebuscadas, com aço damasco, com guardas super elaboradas e tal, cheias de detalhe. Mas voltando então sobre uma das coisas que eu gostei muito desse cuteleiro, foi a forma como ele sempre me tratou muito bem todas as vezes que eu visitei a mesa dele em uma série de eventos de cutelaria, então tanto lá na Mostra Internacional de Cutelaria, como também no Salão Paulista de Cutelaria. Eu valorizo muito quando os cuteleiros, assim como o Klein fez, várias vezes eu cheguei na mesa dele e falei, pô, tudo bem, posso dar uma olhada nas facas, tal, comentei que admirava bastante o trabalho dele, mas que na hora eu estava sem grana, então eu não ia comprar nada. E mesmo assim o Klein sempre me deu muita atenção, sempre mostrou os modelos, conversou, pegou foto de projeto no celular e tudo mais. Então sempre me deu uma atenção que eu realmente valorizo muito, eu acho muito bacana quando os cuteleiros fazem isso. Infelizmente a gente tem cuteleiros de renome aí nessas feiras que quando ele vê ali que você não vai comprar nada na hora, o cara mal olha para sua cara e tudo mais. Então eu valorizo muito esse tipo de atenção que ele deu. Dá pra ver que é um cara realmente bem legal e foi por isso que eu fiz questão de comprar então essa faca com ele. Esse aqui é um modelo que inclusive eu enchi um pouco o saco dele para fazer para mim, porque ele não tinha essa faca então com essas especificações, no caso então, esse aqui é um modelo que ele nunca tinha feito o Stonewashed na lâmina, né? Então esse acabamento aqui foi a primeira lâmina Stonewashed que ele fez, só porque eu falei para ele realmente que eu queria bastante uma faca dele, mas eu não queria primeiro um modelo com aço carbono. Então, normalmente nas feiras, quando eu chegava, só tinham os modelos em aço carbono, porque os modelos em aço inox, quando eu costumo chegar na mesa dele, já tinham esgotado. E eu também comentei para ele que eu não queria que fosse, então, com o acabamento jateado. Então, ele correu atrás, ele fez, se eu não me engano, então, não fala tunelador, eu esqueci como é que a gente pode dizer. Aquele cilindro que ficam as pedras rodando, então, para fazer esse tipo de acabamento com a lâmina. Então esse aqui é o primeiro Stonewash dele que ele fez, eu achei que ficou um modelo então muito bacana. Eu podia escolher também o formato do cabo, essa questão do formato então com esse, por assim dizer, o buraco, né? Então com esse ressalto aqui na parte então do meio que fica muito confortável, dá uma pega muito boa, eu gostei muito da forma como essa faca realmente encaixa muito bem na mão. Por exemplo, para pegar ela de lado assim com o dedão aqui, eu achei que fica também uma pega muito bacana. Uma faca extremamente confortável, muito bem feita. E aqui os espaçadores dela também são inox. Inclusive eu tenho uma foto que o Klein me mandou quando essa faca ainda estava sendo produzida, então eu tenho a foto dela sem as talas. Outro detalhe é que eu também pude escolher o tipo de bainha, então ele tinha dois tipos de bainha. No geral eu prefiro para as minhas facas bainhas em Kydex, como por exemplo eu já mostrei para vocês a do FFT Frias. Então esse modelinho aqui EDC da cutelaria FFT que eu também já trouxe review para vocês. Mas o Klein ele ainda não trabalha com Kydex, então como ele tinha as opções em couro, tanto essa opção então, que agora eu não lembro como ele chama, acho que é box, que ele fala, bainha box, ou a bainha de saque rápido, que é uma bainha também em couro, porém que não tinha o botão de pressão, era uma bainha que a faca então, é uma bainha que vinha até um pouco mais aqui em cima, a parte então a lâmina entrava mais ou menos até aqui essa parte, e a lâmina ficava presa ali então só pela fricção mesmo ali dela com a bainha, não tinha nenhum tipo de retenção com o botão. Eu preferi essa bainha então que tem aqui a questão do botão, então a bainha que fica muito segura mesmo, gostei muito da forma como ela encaixa ali bem também no cinto, para usar ela aqui mais ou menos nessa posição aqui no cinto, achei que fica muito confortável. Sendo que mostrando para vocês aqui, a bainha também é muito bem feita, também é o Klein que faz as bainhas, ali a gente tem a Klein JS Custom Knives.
E se vocês gostam do trabalho do Klein, eu recomendo que vocês comprem enquanto ele ainda é JS, porque com certeza quando ele virar MS o preço vai subir. Eu acho que vale muito a pena, então o preço que ele cobra pelas lâminas também achei bem justo, acho que vale muito a pena vocês conferirem lá. Eu não vou falar para vocês aqui no vídeo nada sobre preço, porque isso é claro, quem decide é o cuteleiro, isso pode variar conforme os insumos. Então, por exemplo, o aço inox, no caso desse N690, não é tão fácil de conseguir aqui no Brasil e tudo mais. Então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre o preço de cada modelo, eu recomendo que vocês chamem o Klein. Eu vou deixar para vocês aí o Instagram dele, que é Klein Knives. Então lá vocês conseguem orçar projetos e tudo mais. Ele também normalmente vai nas feiras de cutelaria, principalmente na Mostra Internacional e no Salão Paulista. Sendo que então, mostrando para vocês aqui os detalhes da bainha, uma bainha que eu gostei bastante, achei super bem feita. Aqui a gente tem o botão de pressão, gostei muito da forma como esse corte aqui na bainha é feito nesse sentido, acompanhando então o design geral ali da bainha. Sendo que ela é bem fácil de você vir aqui e abrir e de vir então e puxar a lâmina. Antes de passar então para a faca em si, eu quero mostrar para vocês esse estojo que eu achei um capricho enorme que o Klein teve em mandar também. Sendo que ele tem um estofamento aqui muito bacana. Esse gobe aqui, eu não sei se é a marca do estojo, o que é, mas eu achei muito bacana mesmo. Um estojo bem grande, muito bem feito, de extrema qualidade, assim como a faca que a gente tem. Aqui tudo mais, eu achei muito bacana esse capricho então com a embalagem. Agora sim, falando um pouco sobre a lâmina, como a gente pode ver aqui, ela tem então cerca de praticamente 20 centímetros de comprimento total, sendo que a espessura dela então aqui ficou em cerca de 4 milímetros, então aqui a gente tem uma espessura próxima ali a 4 milímetros, e na questão então dos aços que o Klein costuma utilizar, assim como a maioria dos cuteleiros então aqui no Brasil que já chegam a utilizar os aços inox, ele costuma utilizar ou o N690 ou o 14C28N. Então, por exemplo, esse modelo que eu já trouxe review para vocês aqui do FFT, então do Frias, que eu também recomendo muito que vocês olhem lá o trabalho dele, inclusive o review dessa lâmina. É uma lâmina então feita com aço 14C28N, porém quando eu fui comprar essa faca dele, ele não tinha o 14C28N, ele só estava com o N690, então eu acabei optando pelo N690 mesmo, sendo que se a gente for comparar esses dois aços, basicamente o N690 vai ter uma retenção de fio maior que o 14C28N, porém não tem uma tenacidade tão alta quanto a do 14C28N. Sendo que eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, quando ele costuma trabalhar com o aço carbono, ele costuma utilizar então o 1070, como por exemplo esse modelo aqui da Ontario que eu já trouxe review para vocês. E tudo é claro que é questão de conversar, ver o que ele tem disponível, ver a cotação de cada aço e tudo mais. Mas como a única restrição que eu tinha então para o aço dessa lâmina é que eu queria que a faca então dele fosse então uma faca feita com aço inox, por isso eu acabei optando então por esse modelo com o N690. Falando um pouco para vocês sobre a geometria desse modelo, eu gostei bastante. Ela tem um halo aqui que tem uma geometria bem fina ali atrás do fio, então ele não chega a ser tão fino aí como, por exemplo, o hollow ground de um canivete. Aqui a gente tem o Civivi Elementum, por exemplo, que tem um desbaste realmente extremamente fino, mas eu acho que para uma faca de campo, para uma faca realmente pensada ali para aguentar um pouco mais de abuso e tudo mais, essa geometria aqui ficou excelente. Eu achei que realmente ficou um balanço muito bacana. Eu já usei um pouco essa faca, eu não aguentei aqui não usar ela antes de gravar o review, mas ela veio também aqui com um fio bem bacana que o Klein mandou e tudo mais, uma faca que está cortando muito bem, sendo que eu gostei muito também da forma como ele fez aqui então, essa espécie desse distal taper aqui, então ela vai afinando e tal, e ela chega com uma ponta aqui que eu gostei bastante. Então para a proposta da lâmina achei que é uma geometria muito bacana mesmo. Sendo que, lembrando, é claro, pessoal, sempre que a gente tem lâminas então feitas por cuteleiro, não são máquinas que fazem essas facas, são pessoas e tudo mais, então cada faca sai de um jeito único. Essa aqui, por exemplo, esse lado aqui do hollow ground é um pouco mais fino, esse lado aqui é um pouquinho mais grosso. Então, se a gente for comparar aqui, ó, a questão ali do desbaste nesse lado aqui ficou um pouquinho mais baixa, mas comparando ali na parte realmente do fio, os dois lados chegam muito bem, então ficou uma geometria aqui na parte da funcionalidade do uso da lâmina, ficou muito bacana. Esse tamanho também achei bem interessante, porque ela tem ali 20 centímetros de comprimento total, sendo que a área de fio útil ela vai ter quase 9 centímetros. Se a gente pegar aqui a parte onde começa o cabo, realmente vai dar ali um pouco mais de 9 centímetros de lâmina. E eu achei que ficou uma pega então muito confortável, num tamanho que também ficou bem maleável, bem então... É uma lâmina que você consegue ter um controle muito bacana do que você está fazendo. Aproveitando que eu estou comentando um pouco para vocês sobre a questão então das dimensões da lâmina,
Eu quero comparar ela então aqui, primeiro fazendo a clássica comparação de tamanho do canal com o Ontario Hat 1. Então ela é uma lâmina um pouco menor que o Ontario Hat 1. E aqui também então com o Ontario Hat 2, como vocês podem ver aqui, a gente tem então o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2. Como eu peguei aqui o Civive Elemento, eu também vou colocar ela do lado do Civive Elemento. E agora comparando então com uma série de lâminas fixas, vou colocar aqui o modelo EDC com pega para 3 dedos da cutelaria FFT. Aqui a gente também tem, por exemplo, a Ontario Kepar, que é uma lâmina então que já parou de ser produzida porque essa fábrica da Ontario já fechou as portas e tudo mais. Mas aqui a gente também tem, por exemplo, a Wolf 556. Lembrando que eu também vou deixar para vocês aí na descrição uma série de lâminas, como por exemplo as próximas que eu vou mostrar agora que estão disponíveis lá na Amazon. E no caso então desse modelo da Wolf, ele está disponível lá no site da Wolf. Lembrando que no site da Wolf, com o cupom EDC Brasil, vocês têm 5% de desconto em todas as lâminas, canivetes, mochilas e tudo mais. Então aqui, continuando as comparações de tamanho, a gente tem ela, por exemplo, em relação à Mora Garber, que é uma lâmina então, feita com aço 14C28N, que bastante gente curte também. Aqui a gente tem, por exemplo, em comparação com uma outra lâmina maior, que é a Cold Steel SRK. Lembrando que eu já trouxe para vocês review de todas essas lâminas. Aqui a gente tem a SRK da Cold Steel, que é uma faca realmente bem maior. Aqui a gente também tem, por exemplo, então, uma faca um pouco menor da Cold Steel, que é a Cold Steel Mini Tac Bowie. Então aqui a gente tem ela em relação à Mini Tac Bowie. E também em relação aqui a uma lâmina que muitos de vocês têm, que é a Mora Knife Companion. Então aqui comparando então com a Companion. Então é um tamanho de lâmina que eu achei muito bacana, porque embora não seja uma faca que considere como uma faca pequena, ela também não é uma faca grande a ponto de não ser uma faca que te dá realmente muito controle ali para as tarefas que você for utilizar. Então, para uma lâmina de um propósito aí de um serviço geral realmente do dia a dia, uma lâmina de EDC, eu achei muito bacana. Quando eu digo modelo EDC, não é exatamente que esse é o nome do modelo e tudo mais, mas se vocês quiserem falar então desse modelo para o claim, para pedir uma igual, coisa do tipo, é só falar que essa é a faca que vocês viram aqui no canal EDC Brasil, que ele com certeza já vai saber de qual modelo vocês estão falando. E eu também queria aproveitar essa parte do vídeo para recomendar para vocês conferirem o trabalho de alguns outros cuteleiros que a gente tem aqui no Brasil, que assim como o Clay também me receberam muito bem, que foram caras realmente muito atenciosos quando eu fui na mesa, que eu gostei muito do trabalho. Como, por exemplo, a gente tem o trabalho, por exemplo, do Léo Borba, do Wagner Bonfim, é claro, do Rick Lala, super conhecido, mas que também é um cara muito humilde na hora de apresentar, de conversar ali, é um cara que sempre faz muita piada e tudo mais. Então são alguns, por exemplo, também o Jefferson Amaral, comentando agora dos que vem o nome em mente quando eu estou gravando esse vídeo, são cuteleiros aí que eu acho que realmente vale muito a pena prestigiar o trabalho, então... Sendo que aqui no Brasil eu acho que a gente tem, principalmente na parte das lâminas fixas, é claro que tem cuteleiros que fazem canivetes top de linha, mas canivete custom é um negócio bem mais caro, um negócio bem mais difícil de vocês realmente prestigiar o trabalho, comprar as peças e tudo mais. Mas quando a gente fala então de lâmina fixa, tem muito cuteleiro muito bacana fazendo um trabalho excelente realmente, que vale muito a pena conferir. Então o Clay também já mandou esse lanyard, foi ele que fez com esse nó, achei que ficou combinando bastante então com a faca, acho que ficou um design bem bonito, sendo que a parte onde a gente tem o buraco para o lanyard ali também é feita com esse espaçador em inox também. Mostrando para vocês aqui o formato da lâmina, ela sobe um pouquinho aqui no meio, mas ela tem esse sulco, fica uma pega muito bacana mesmo. Eu optei pela micarta da cor grafite, que no caso é essa aqui, mas ele também trabalha com uma micarta que eu acho que é a micarta que ele chama de marrom. É uma micarta marrom que também fica bem bonita. E comentando para vocês um pouco sobre a questão do peso dessa faca, ela vai ter então, sozinha, só a faca, considerando o lanyard ali também 133 gramas. E a faca então aqui com a bainha, vou colocar aqui de volta para mostrar para vocês a bainha também. Eu gostei bastante da forma como a bainha, ela realmente casa ali com a faca, então ela encaixa perfeitamente ali. É uma bainha que ela não tem nenhum tipo de jogo, fica muito bem feita ali mesmo o encaixe da lâmina na bainha, sendo que com a bainha ela está pesando aí 202 gramas. E uma coisa que eu gostei, que dá bastante estabilidade para a faca quando ela está no cinto, é realmente que é um passador de fio bem mais largo, comparando aqui com o passador de fio que a gente tem na Mora Garber, por exemplo. Dá para mostrar para vocês que é um passador realmente bem mais largo ali, sendo que qualquer tipo de modificação, alguma coisa que você queira fazer, o Clay é bem aberto realmente
para escutar sugestões, para fazer algumas alterações no projeto e tudo mais. Aqui na parte então da fiação ele também fez um sharpening choil ali. Nesse lado aqui a fiação subiu um pouquinho menos, mas a gente tem ali o choil de afiação, sendo que o Klein também sempre, é claro, nas lâminas dele dá aquela garantia vitalícia que os cuteleiros costumam, então os bons cuteleiros pelo menos, né, costumam fornecer nas lâminas. Então se tiver algum tipo de problema é só mandar para ele. Acho que deve dar para pedir para ele fazer outra bainha, qualquer tipo de problema vocês conseguem conversar com ele. E agora eu só quero mostrar para vocês mais uma vez a faca um pouco mais de perto, realmente focando nos detalhes, sendo que porque eu queria falar para o vídeo de hoje era mais isso mesmo. Se ficar mais alguma dúvida podem deixar nos comentários, se vocês quiserem chamar o Klein podem chamar lá numa boa, cara, muito gente boa, tá disponível para qualquer tipo de dúvida que vocês queiram tirar. E para o vídeo de hoje acho que era isso. Falou, pessoal!